Seja muito bem-vindo, Soberana. Seja muito bem-vinda, Soberana. Hoje, nesse dia histórico, a gente começa o nosso desafio 2x. Então já prepara a sua água, pega o seu caderno e a sua caneta, porque a gente vai te ensinar muito conteúdo com qualidade. E para te ensinar tudo isso, estou eu aqui com você, presente, Rodrigues Prada, sócio e fundador do Capital Investidor, e também o meu outro sócio, Bruno, e também o meu irmão gêmeo. Não se confunda, se apresente aí pro pessoal, Bruno. E aí, soberanos, o Rodrigo vai estar aqui apresentando todo o conteúdo para vocês e eu vou estar aqui no backstage respondendo todos os comentários e todas as suas dúvidas. Então, se ficar qualquer questionamento, manda aqui nos comentários que eu e o Vitor vamos estar respondendo todos vocês e as dúvidas mais pertinentes a gente vai colocar aqui na live para vocês. Então, boa aula para vocês. Valeu. Eu quero saber quem está aqui na live com a gente, porque a gente tem uma comunidade há mais de 2 anos, não é pouca gente que está nos seguindo durante todo esse tempo, mais de 500 mil de pessoas impactadas. Eu quero saber quem está, que segue a gente e também as pessoas, os nossos soberanos mais fiéis, os nossos soberanos que estão com a gente aí durante 2 meses no nosso treinamento. Bruno, quem está aí com a gente? Para afirmar e para eu dar as boas-vindas para vocês também nessa noite, que é uma de 3 noites especiais de puro conteúdo e pura qualidade para você. Então, pode passar o slide, produção. A ideia hoje, esse desafio, por que a gente criou esse desafio? Porque a gente viu muita gente com pouca rentabilidade nos seus investimentos e com muita dificuldade nos investimentos. Por isso, a gente vai lançar o desafio aqui hoje para você fazer o teu dinheiro render 2 vezes mais do que a poupança. Detalhe, com a mesma segurança. Eu não falei 1.5, eu não falei 1.7, eu falei mais de 2 vezes a poupança. Tem gente que consegue até 3, 4 vezes a poupança, o rendimento da poupança, com algumas estratégias que você pode aprender do absoluto zero. Você não precisa ser uma pessoa experiente para conseguir saber rentabilizar melhor o teu dinheiro. Até você que não tem dinheiro, vai começar agora, essa live, esse conteúdo é para você também. A gente vai ensinar todo mundo. E a gente vai te ensinar, a gente vai ver como os investidores profissionais fazem e facilitar e democratizar para te ajudar a entender a lei do dinheiro e a lei, como que exatamente essas pessoas fazem para ter um retorno maior, para você atingir os seus objetivos, as suas metas mais rápido. Eu vou te falar por que é tão importante você aderir ao desafio 2x. Bom, nesses 2 dias, esse dia hoje e mais 2 dias, o que você vai ver aqui dentro? Hoje eu vou te falar dessa grande ideia, tá? Dessa oportunidade que você tem de aprender de forma gratuita a rentabilizar muito bem o dinheiro que você ainda não tem, que você vai trabalhar para conseguir todos os meses, e também o dinheiro que você já tem. No segundo dia, amanhã, na quarta-feira, eu vou te ensinar o passo a passo para você colocar isso em prática, né? A gente gosta de sair muito aqui da teoria no Capital Investidor e partir para a prática. Até o nosso slogan é investimentos em ação e sem enrolação, porque a gente gosta de ensinar a teoria, ensinar de uma forma bem simples, prática e você colocar sempre em prática. A gente não gosta de pessoas com obesidade mental, que só fica vendo vídeo, live e não coloca nada em prática. Aqui não. Se você é uma das pessoas, pode sair. A gente gosta de colocar as coisas na prática. Por isso que a gente tem esse dia 2 dedicado a isso. E no nosso terceiro dia, eu vou te ensinar como você investir na prática. Já te ensinei o passo a passo, tá, Rodrigo? Mas como coloca isso em prática? Como eu vejo isso nos meus investimentos? Isso é uma dúvida muito comum com as pessoas, tanto os meus alunos, o pessoal que eu mentoro, que os gurus das finanças não ensinam, né? Eles só falam a teoria, mas beleza. Como que coloca na prática? Como que eu vejo aqui no meu dia a dia? E a gente gosta de te ensinar isso também. Então, se isso te agregou e se você gostou dessa ideia, compartilha essa live, esse evento com seus amigos, com seus familiares. Manda no grupo de WhatsApp. Por que eu vou mandar, Rodrigo? Por que eu vou mandar? Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você quer aprender sobre investimentos, quer melhorar nos seus investimentos para você ser uma pessoa mais próspera, mais feliz, ter os seus objetivos mais próximo, você tem que fazer o teu ambiente também prosperar.
as suas 5 pessoas que você mais convive também tem que aprender isso. Porque você pode aprender como se fosse uma osmose e você evolui junto com elas. Então manda para todo mundo aí que você conhece esse evento. Olha lá, o André, a Rosângela, o Carlos, o Girete, o Wilson, já tá todo mundo presente. Tá todo mundo presente. Seja muito bem-vindo, André, Rosângela. E vamos seguir com o conteúdo, vamos falar qual desafio é esse desafio 2x. Bom, para você ter, qual que é o desafio 2x? É você ter 2 vezes mais rentabilidade, pelo menos 2 vezes mais rentabilidade do que a poupança. Para eu ter 2 vezes mais, eu preciso saber quanto está rendendo essa bendita poupança, né? Já vamos falar aí que essa poupança não rende nada, mas vamos seguir aqui. Em setembro de 2022 agora, a poupança rendeu 0,68% no mês. Se for juntar todo o rendimento de 2022, né, do começo lá de janeiro até agora em outubro, foi uma rentabilidade de 5,75%. E nos últimos 12 meses, teve uma rentabilidade de 7,12%. Ou seja, se a gente quer o dobro, a gente precisa pelo menos de uma rentabilidade acima de 14% ao ano. Então, é para isso que vai servir esse evento, para te ensinar a ganhar mais do que isso. Por que, Rodrigo, que eu vou ter essa rentabilidade a mais? Porque isso é relevante na minha vida? Eu vou usar isso para alguma coisa? Por que eu vou despender o meu tempo para ver esse evento? Bom, se você quer algum desses pontos que eu vou elencar agora de uma forma mais rápida, mais prática, e você alcançar isso de uma melhor forma, seja comprar uma casa mais rápido, ou você que já tem uma casa, melhorar a casa, comprar uma casa melhor, você que quer viajar todo ano, viagens estacionais, internacionais, que quer ajuda dos investimentos para complementar essas suas viagens, que quer ter uma liberdade financeira. Rodrigo, eu quero ter uma aposentadoria. Eu não vou conseguir trabalhar até os meus 80 anos de idade com o mesmo pique que eu tenho agora. Eu não sei você, mas hoje eu trabalho lá 12, 3 horas por dia. Eu não vou ter o mesmo pique com 70, 80 anos de idade. Então eu vou querer desacelerar profissionalmente e alguma coisa vai ter que gerar essa renda para mim. O que é uma liberdade financeira, são os investimentos. Isso. E, Soberano, coloca aqui nos comentários o porquê você faz investimento, por que você busca ter maiores rentabilidades, qual que é o teu maior objetivo hoje. Coloca aqui que a gente vai dar algumas estratégias ali, vamos comentar de alguns soberanos que comentaram aqui no YouTube pra gente, beleza? Outro objetivo para você querer ter uma rentabilidade maior é para você ter um conforto futuro maior. Então, que tipo de conforto é esse, Rodrigo? Quanto mais patrimônio você tem, mais conforto você vai ter. O dinheiro não vai resolver todos os problemas da sua vida, nunca, jamais, mas vai te dar um conforto muito maior. Ou para você que quer ter uma renda passiva. Você que quer ter uma renda passiva. O que isso é de renda passiva? Bom, renda ativa é quando você trabalha, seja na sua empresa, seja você como CLT, você tem que trabalhar para ganhar aquele dinheiro no final do mês, né? Você está vendendo a sua hora para ganhar um dinheiro em troca para você viver a sua vida. Renda passiva não, você não precisa trabalhar ativamente para ganhar esse dinheiro. Você já tem o dinheiro, coloque esse valor investido em um lugar seguro e esse dinheiro vai ficar rendendo para você todo dia, todo mês, sem você precisar trabalhar. É o que a gente chama de renda passiva. É investimento que vai trabalhar para você 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias do mês, até em feriado, ele vai estar rendendo para você. Então, eu gosto de falar que é um bom funcionário para você ter, que vai ficar sempre pagando para você os investimentos que você coloca para você ter essa renda passiva. Então, seja qualquer um desses objetivos que você tenha, esse evento, esse desafio 2x vai te ajudar tanto para você conquistar eles, quanto para você conseguir isso muito mais rápido, de uma forma segura. Seja investido quanto dinheiro você tiver, seja começando da onde você tiver, dá sim. E eu vou te mostrar que dá. Bom, como que as pessoas ricas conseguem juntar dinheiro para atingir todos esses objetivos mais rápido, Rodrigo? Eles aprenderam uma lei chamada Tríade do Dinheiro. Essa lei você precisa saber se você quer realizar os seus sonhos mais rápido. Qual que é o fundamento dessa tríade? Como que você aprende ela para você colocar na sua vida e ter os seus objetivos atingidos mais rápido? Bom, você precisa aprender 3 princípios básicos. O primeiro dele é uma boa rentabilidade.
tá bom? Que a gente vai focar aqui mais nessa live. Ter 2 vezes mais do que a poupança. A gente vai focar muito mais nessa questão da rentabilidade. O segundo princípio é o do aporte. Quanto você coloca por mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, enfim. Quanto dinheiro você coloca todos os meses. E o terceiro princípio é o tempo. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro nos investimentos, mais vai ficar rendendo, e o que a gente fala que é o poder dos juros compostos vai trabalhar ao seu favor. Porque o que é os juros compostos? Você deixa investido hoje um dinheiro, e esse dinheiro que você deixou hoje vai render todos os dias. Depois de um mês vai ter uma rentabilidade lá de 1% ao mês. Essa rentabilidade, esse rendimento que você teve, esse lucro que você teve, vai entrar no cálculo para te ajudar a render mais para o mês seguinte. Então não vai render só do que você colocou, vai render do que você colocou e mais do que rendeu, junta tudo no mês. Para o mês 2 vai render tudo aquilo, mais a rentabilidade do mês 2, junta tudo para render mais no mês 3. E assim sucessivamente para você sempre ganhar mais do que o mês seguinte. Isso é maravilha dos juros compostos, tá? A gente vai focar aqui então nessa tríade do dinheiro para você aprender a ganhar mais dinheiro com seus investimentos, seja você que já é um bom investidor, que já está investindo para você aprimorar, seja você que não sabe nada, está saindo do absoluto zero, quer aprender a poupar dinheiro para começar a investir e atingir os seus objetivos, comprar casa, ter liberdade, ter uma renda passiva, ter mais conforto, enfim, ter qualquer um desses objetivos. Vamos focar muito na parte de rentabilidade. Então eu te convido a fazer um exercício aqui comigo, tá bom? Coloca aqui no chat, tá bom? Eu vou falar para você colocar aqui no chat para a gente ver quem está mais afiado aqui comigo, Bruno. E você fala quem vai acertar isso, beleza? Beleza. Eu vou ver que pessoa especial é essa. Se você coloca R$330 por mês, com uma rentabilidade média da poupança de 5,3% ao ano, eu calculei isso na mão. A rentabilidade média dos últimos 10 anos da poupança foi de 5,3%. Quanto tempo duraria para você atingir o seu primeiro R$1 milhão? A gente sonha tanto, né, com esse momento. Primeiro os primeiros 10 mil, os primeiros 100 mil, os primeiros 1 milhão, e vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Mas eu quero que você coloque aí no chat quanto tempo demoraria, juntando R$330 por mês com uma rentabilidade de 5,3% ao ano. Quanto tempo demoraria para ter R$1 milhão? Tem algum pessoal que falou? Se está perto, se é 20, se é 30, se é 50, se é 60, se é 70 anos. O Forou falou que uns 60 anos de idade, uns 60 anos, pelo menos. Beleza. Você precisaria juntar-se, deixar o seu dinheiro na poupança. Não precisa ser não necessariamente na poupança. Na poupança ou no Nubank, que tem uma rentabilidade que varia tanto, que não é tão interessante você deixar todo o seu dinheiro lá. Ou em bancos tradicionais, ou em COI, que nem se fala, é um investimento super horrível. Demoraria 52 anos. 52 anos para atingir o primeiro R$1 milhão. Detalhe, esse R$1 milhão não é corrigido pela inflação. Então, não seria R$1 milhão hoje. A gente já vai falar desse ponto importante da inflação. Então, Rodrigo, eu não quero demorar 52 anos para ser milionário. Eu quero isso mais rápido. O que eu preciso fazer? Você precisa arrumar algumas das 3 pontes da tríade do dinheiro. Ou você mexe no tempo, fica mais tempo, que a gente quer diminuir. Então, se você quer diminuir o tempo, você tem que mexer em outra ponta. Você tem que aumentar a rentabilidade ou os aportes mensais. Então, vamos falar... Se você, por exemplo, eu vou manter a rentabilidade, só vou manter os meus aportes mensais e vou aumentar minha rentabilidade. De 5,3% ao ano, vou passar para 16% ao ano. Vou aderir aqui o desafio 2x, vou conseguir colocar tudo isso em prática, que a gente vai passar para você de forma gratuita. Vou sair de 5,3% ao mês e vou passar para 16% ao ano de rentabilidade. Pode variar, tá? Tem anos que pode dar 12%, tem anos que pode dar 20%, comparado à poupança que só rende 5,3% ao ano. Quanto tempo demoraria para atingir o primeiro R$1 milhão? Vê aí, Bruno. Peraí, tem um pouco do delay. A poupança demoraria 52 anos, com uma rentabilidade de 16%. Acima da poupança, quanto tempo demoraria? 20... O pessoal tá falando 20, 23... 30, 40... Anos. Demoraria... Volta lá para mim, Bruno. Demoraria 25 anos. Ou seja, você diminuiria 27 anos da sua vida. Ou seja, você ganharia tempo.
tempo que você poderia estar aproveitando com a sua família, tempo que você poderia estar aproveitando com a casa nova, viajando, tendo um conforto maior. Por quê? Por que tempo, Rodrigo? Porque nesses 27 anos que você, deixando dinheiro na poupança, que para atingir seu R$1 milhão a mais, você precisaria estar trabalhando ativamente, numa renda ativa, para conseguir colocar lá. Aqui não, você deixa o dinheiro investido e você consegue antecipar. Então eu falo que o tempo, o dinheiro, ele consegue comprar tempo sim, porque você deixa de trabalhar em coisas braçais para conseguir aproveitar mais a vida. Então, 27 anos é pouca coisa, Bruno? Eu acho que é bastante, né? É bastante. Ganhar 27 anos na vida é muito tempo. Então, esse é o intuito do Desafio 2x. Você ganhar tempo e tá mais próximo dos seus objetivos e tá aí com mais conforto e aproveitar mais a vida, né? E fazer com que o dinheiro seja alguma coisa boa, benéfica para você e não um motivo de preocupação. E foi exatamente isso que o Ronald Riddle fez lá nos Estados Unidos. Não sei se você conhece esse senhor que tem 92 anos de idade. Ele acumulou uma fortuna de 8 milhões. 8 milhões de reais? De libras esterlinas? De pesos? Não. De dólares. 8 milhões de dólares. Ah, Rodrigo, ele trabalhava... ganhava um salário gigantesco. Não, ele era um zelador em um posto de gasolina. O que ele fez? Ele aprendeu sobre a regra do dinheiro, sobre a tríade do dinheiro. Ele tinha uma boa rentabilidade, né? Ele não tinha os aportes altos, tá? Ele não tinha isso a seu favor, então ele colocava aportes pequenos com salário de zelador, possivelmente muito menos do que você ganha hoje, tá? Esse cara ganhava muito menos do que você ganha hoje, com os aportes pequenininhos de zelador, só que ele tinha o tempo e a rentabilidade ao seu favor. Ele investiu durante muito tempo com uma rentabilidade muito interessante, que ele foi investido em ações, foi investindo em alguns investimentos que davam uma rentabilidade acima da poupança. Então, é possível sim. Você não precisa ser um gênio, você não precisa ser o Einstein, você não precisa ganhar um prêmio Nobel, fazer uma faculdade, fazer um MBA, uma pós-mestrado para conseguir isso. Não. Você pode conseguir. Você que tem dívida, consegue? Consegue. Primeiro precisa quitar a dívida, né? Pelo amor de Deus. Depois precisa saber poupar um dinheiro que a gente vai mostrar lá no passo a passo na live seguinte. Amanhã. Esteja amanhã que vai ser muito bom. E juntando o dinheirinho, você consegue fazer isso, como o Ronald Riddle fez. E, poxa, Rodrigo, é só o pessoal lá nos Estados Unidos que consegue, que faz? Não. O pessoal aqui do Brasil também consegue. E eu gostaria de deixar um depoimento de uma aluna nossa do treinamento Investidor Soberano que também conseguiu. Ela achava que nunca ia conseguir, que tinha muito medo de investir. Coloca aí, Bruno, o depoimento. Olá, pessoal. Passando aqui para dizer para vocês que já estou me tornando uma investidora soberana, que através do canal Capital Investidor de Rodrigo e Bruno Esprada, eu estou aprendendo a saber investir com eles, sem medo, aprendendo a ganhar 2 vezes mais que a poupança, aprendendo também a investir com pouco dinheiro, certo? E através desse conhecimento já estou com retorno positivo. E eu estou investindo sem medo. Você viu aí o depoimento da Rosângela, que já se tornou uma investidora soberana, ou seja, uma pessoa que sabe tomar as melhores decisões, sabe investir sozinha, sabe aonde colocar o seu dinheiro para atingir os seus objetivos mais rápido. Então, ela, quando a gente ligou para ela, quando a gente teve contato com ela tinha muito medo de investir, muito medo. A gente pegou ela realmente na mão e falou: Rosângela, vamos te ajudar, dá sim para você ter isso. É só ter um pouco de paciência e você estudar com pessoas dedicadas que queiram te ensinar. Como eu e o Bruno estamos agora. Pessoas dedicadas que têm um senso de verdade e de ética no coração. Então, dá sim. Não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente com PhD, que isso não diz nada, tá? Até o Einstein, não sei se você sabia, mas o Einstein perdeu muito dinheiro em investimentos na Bolsa de Valores. Ele falou que é mais fácil desvendar uma lei lá, esqueci o nome da lei, do que mexer lá saber o comportamento do ser humano na Bolsa de Valores, né? E ele falou da maravilha dos juros compostos também para conservação e multiplicação do patrimônio. Então, esse foi um dos casos. Isso daí é a ponta do iceberg das mais de 500 milhões de pessoas que a gente já ajudou a conseguir uma rentabilidade maior na poupança, né? Isso aí é a pontinha do iceberg, né? É só o que a gente consegue ver. O que está abaixo disso é muita gente. Alguns casos aí de pessoas que a gente já ajudou que ganhava
100, 200, R$1.000 na poupança, que a gente, só trocando o mindset, só trocando a forma de pensamento, conseguiu dos R$1.000, conseguiu R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês, tirando o dinheiro da poupança, tirando o dinheiro de só liquidez diária do Nubank, de só investimentos no banco tradicional e colocando em algo melhor, tá bom? Eu gostaria de tirar um tempo agora para me apresentar melhor. Muita gente não conhece o Rodrigo, não conhece o Bruno ainda. A gente está 2 anos aqui no Capital Investidor, né, no YouTube, mas muita gente ainda está iniciando, começando a conhecer a gente. Então eu queria separar esse tempo para você conhecer um pouco mais a nossa história e saber por que a gente quer te ajudar nesse momento, tá? Eu sou muito igual a você, tá? Possivelmente. Eu não vim de família rica, tá? Eu comecei a trabalhar ganhando muito pouco lá como estagiário, ganhando menos de R$800 por mês. E eu também trabalhei muito pesado na minha vida. Lá no passado, antes de entrar na faculdade, eu estudei durante 2 anos para conseguir passar na faculdade, que a minha família não tinha dinheiro para pagar. Então, eu estudava para passar no cursinho, para passar na federal, e de segunda a sexta-feira, e no final de semana eu trabalhava em uma obra. E durante 2 anos eu fiz isso. Eu vi de perto o quão desgastante é o trabalho braçal. O meu avô era pedreiro, eu tenho muita honra disso. Aí o Bruno colocou uma foto entregando olha eu e o Bruno trabalhando na obra durante 2 anos, e eu descobri que eu não queria isso na minha vida. Eu tenho uma honra de quem faz isso, mas eu queria algo melhor para mim. Por isso que eu comecei a estudar mais, passei em administração na federal, estudei durante um bom tempo, comecei a trabalhar como estagiário. Olha eu e o Bruno aí como estagiário ganhando lá. Nossa senhora, faz tempo, hein, Bruno? R$800. Faz tempo. E aí que eu comecei a dar muito mais valor pro dinheiro e que eu percebi uma frase que meu pai sempre me falava, que o peso de uma caneta é muito mais leve do que o peso de uma enxada. O que isso significa? Que quando você investe em conhecimento, em sabedoria, isso vai te tornar a sua vida mais fácil, com mais conforto. Tá? Isso que eu peguei na minha vida. Então eu comecei a trabalhar como estagiário, comecei a ganhar o meu dinheiro e eu trabalhava bastante nessa época, né? Fazia faculdade, trabalhava, e aquele dinheiro que eu conseguia fazer poupar, que era pouco, eu queria investir, né? Eu deixava o meu dinheiro na poupança, não rendendo nada, e eu ficava intrigado como era difícil aprender a investir, não sabia onde colocar meu dinheiro, olhava esses negócios de CDB, LCI, IPCA, falava, meu Deus, aonde que eu começo? Eu tinha muito dinheiro, eu trabalhava, gostava tanto do meu dinheiro, não queria colocar em qualquer lugar. Então tive muita dificuldade em aprender, em ver bons lugares e começar a dar esse start inicial. Foi aí que eu comecei a ler alguns livros, ver alguns vídeos no YouTube, ver pessoas mais experientes e comecei a investir e comecei ali a galgar nos meus investimentos, já sabendo, né, como todo jovem que acha que sabe tudo na vida, coloquei lá um dinheiro na bolsa de valores, em 2 meses perdi 30% do que eu tinha colocado. E depois de um tempo investindo um pouco mais, eu perdi mais de R$20.000 em alguns investimentos. Foi aí que eu percebi que, eu trabalhei tanto para conseguir esse dinheiro, ralei tanto para conseguir esse dinheiro, não é possível que eu não consiga fazer o meu investimento render em bons lugares. Eu fiquei indignado, falei, como que tanta gente consegue e eu não consigo? Não é possível que eu sou tão burro assim. Pelo amor de Deus, né? Eu não sou tão burro assim. Então aí que eu comecei a me especializar muito mais, aí que eu comecei a ler muito mais livros. Nossa, fiz curso, fui em palestra, fui de tudo que você viu na vida. Migrei até de profissão, eu saí do Colégio Santo Anjo e comecei a trabalhar numa startup de tecnologia na área financeira, né? E lá dentro comecei a dar, com esse aprendizado, né, que eu tive muito a mais, eu comecei a ver o resultado, comecei a ganhar meus primeiros dividendos, né, que são os aluguéis das empresas e dos fundos imobiliários, e gostava tanto daquilo que eu queria transbordar para as pessoas. Então eu ensinava as pessoas no meu trabalho sobre finanças, sobre investimentos, dei palestras sobre finanças e investimentos, e eu falava tanto disso que um dia os sócios dessa empresa que eu trabalhava, já estava ganhando muito bem nessa empresa, eles me pediram para ser sócio da empresa e eu recusei. Eu falei, não, eu não quero ser sócio da empresa, eu deixei meu trabalho, eu recusei a sociedade, eu deixei meu trabalho que eu estava ganhando muito bem e me dediquei apenas e exclusivamente aos investimentos. Aí que eu comecei a me especializar muito mais, dar muito mais foco para o Capital Investidor que eu tinha criado para ajudar as pessoas também. Então eu já tinha criado o canal Capital Investidor, eu e o Bruno, para ajudar as pessoas. Eu levei aquilo como profissão e comecei a dar consultoria financeira. A gente
fundou a nossa empresa de consultoria financeira, a Promalpesa. Algumas pessoas aqui devem conhecer a Promalpesa de algum tempo atrás, até que um dia a gente queria escalar muito mais a nossa consultoria. A gente viu que o nosso método funcionava muito bem, que a gente conseguia ajudar e implementar na vida das pessoas um bom planejamento financeiro, só que a gente queria escalar muito mais. Foi aí que a gente foi incorporado pela V10 Investimentos, uma empresa que existe há mais de 15 anos. O pessoal lá é muito fera, a gente virou sócio dessa empresa. E todo aquele meu rendimento, todo aquele trabalho que eu tive ao longo do tempo foi surgindo efeito. Aqueles mesmos dividendos, aquele mesmo dinheiro que eu ganhava de 7 centavos, 10 reais, 1 real, depois de um tempo começou a se tornar 500 reais, 700 reais, mais de R$1.000 por mês apenas de investimentos. E toda essa bagagem que eu peguei de investimentos, eu vivo disso hoje, né? Eu vivo do que eu ensino para as pessoas. A gente já conseguiu impactar e ensinar mais de 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas no YouTube. Aí já tem aí muitos alunos dentro do nosso curso do Investidor Soberano, e a gente é sócio de uma empresa de consultoria financeira com 1 bilhão sobre assessoria. Essa é a nossa jornada, e eu te falei tudo isso porque eu quero pegar toda a minha trajetória, tudo que eu já errei na vida, e te ensinar a não errar e a fazer do jeito certo, tá? Então agora eu quero perguntar para você, manda aí no chat se você já investe, se você não investe, se você investe na poupança ou se você não investe na poupança, que eu quero saber. Isso. E quanto tempo o pessoal investe, né? Então, vi ali a Rosângela, tá participando bastante, já foi nossa aluna, falou que aprendeu a investir, né? E perdeu o medo. Beleza. Bacana. Pode colocar na tela, produção? Eu quero começar contigo hoje o desafio 2x. O desafio é bem simples, tá? É você conseguir colocar em prática os seus investimentos e você começar a investir com 2 vezes mais do que a poupança, ou do que o Nubank, ou do que contas tradicionais, enfim. Você melhorar o rendimento dos seus investimentos, tá bom? Vou te ensinar o segredo dos investidores. Cara, você consegue começar da onde você tá? Não precisa ter muito dinheiro. Rodrigo, isso não é pra mim. É sim, todo mundo consegue. Rodrigo, eu não tenho tempo. Vou ser muito breve no meu ensinamento, tá? Falta de tempo não existe, existe falta de prioridade. O seu futuro não é prioridade pra você? Os seus filhos, a sua família não é prioridade pra você? Bom, tem que arranjar tempo e prioridade pra isso também. O Ezaquias falou que deixa o dinheiro dele há mais de 10 anos na poupança. Tá bom. Nunca é tarde pra começar. Tá bom? Nunca é tarde para começar. O ótimo foi ontem, né? O melhor para você ter feito era ontem. O segundo dia melhor para começar é hoje. Então pode começar sim. Eu vou te mostrar a consequência de colocar o dinheiro na poupança. Bom, poxa, Rodrigo, se 99% da população deixa o dinheiro na poupança, por que é tão ruim assim? E por que esse jeito tradicional não funciona? Bom, esse é realmente o jeito tradicional. A gente é acostumado a colocar o nosso dinheiro na poupança, o brasileiro é acostumado a colocar o dinheiro na poupança, mas o jeito tradicional não funciona. Por que não funciona, Rodrigo? É só a gente ver quanto é a rentabilidade da poupança hoje. Você sabe quanto que é a rentabilidade? A regra por trás da rentabilidade da poupança? Quem sabe qual é a regra da rentabilidade da poupança? Coloca aí no chat. Quem não sabe, só fala, não sei. Não faço a mínima ideia. Sei lá, só deixo lá. Bom, a rentabilidade da poupança, quando a Selic está acima de 5,8% ao ano, quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a TR, ou seja, 6,17% ao ano, mais a TR. Convertendo de meses para ano, dá 6,17%. É um investimento muito baixo, é muito pequeno, tá? Eu já vou explicar o que é essa taxa Selic, tá? Se você não sabe o que é essa taxa Selic, eu já vou te explicar. A outra regra é que se a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render apenas, pasmem, apenas 70% da Selic mais a TR. TR é a taxa referencial que quase sempre dá zero, tá? Alguns meses dá lá 0,1, 0,05, a maioria dos meses dá zero. Então essa é a regra básica da poupança. Já dá para perceber, 0,5% ao mês não é uma grande coisa, né? Bom, então o que é essa taxa Selic, Rodrigo?
se a poupança está ligada a essa taxa Selic, eu preciso saber o que é essa taxa Selic para aprender a melhorar os meus investimentos? Sim, você precisa, tá? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Eu gosto de chamar como a taxa-mãe, a taxa que vai influenciar todas as outras taxas. Essa taxa Selic vai influenciar a poupança, ela vai influenciar o financiamento de uma casa, o empréstimo para comprar um carro, as suas dívidas vão ficar mais caras se essa taxa Selic está mais alta. Essa taxa Selic vai influenciar em tudo. Por que essa taxa Selic fica subindo e descendo? Porque o Banco Central utiliza a taxa Selic como um instrumento para diminuir a inflação. Tá? Então, é como se fosse uma briga do Tom e do Jerry. Quando a inflação está muito alta, a taxa Selic sobe para controlar a inflação e ela começar a cair de volta. Quando a inflação cai demais, a Selic também começa a cair. E fica nessa corrida louca de gato e rato eternamente. Tá? Isso é um fluxo normal da economia. Todos os países do mundo têm isso. Tá? Então, se essa taxa Selic está mais alta, o seu financiamento da casa fica mais caro. Para você comprar um carro, fica mais caro. Se a taxa Selic diminui, para você fazer um financiamento de casa, fica mais barato. Então é muito bom saber disso, porque você pode poupar muito dinheiro na sua vida, entendendo essa filosofia da taxa Selic. Se a gente for ver a evolução dessa taxa, para a gente, quando essa taxa Selic está alta, não é bom financiar uma casa que eu vou pagar muitos juros. Então, quando ela está baixa, é bom financiar uma casa que vai estar poucos juros? Sim, é exatamente isso. Vamos ver o que aconteceu nos governos e com a rentabilidade da taxa Selic. Lá no governo Lula, a taxa Selic estava em 8,75% ao ano e quando a inflação começou a subir, a taxa Selic também começou a subir. A inflação começou a cair, ela começou a cair até 7,25% no governo Dilma e a inflação começou a disparar aqui no Brasil, né? E a Selic teve que subir lá para 14,25% e começou a cair à medida que a inflação foi caindo até chegar no governo Bolsonaro, que conseguiram diminuir para 2% a taxa Selic. Por consequência, veio a pandemia, a inflação no mundo inteiro disparou e a nossa taxa Selic foi lá para cima para controlar a inflação. Então hoje, você consegue perceber aí que tem uma variação. Sim, você consegue aprender isso para ganhar dinheiro nos seus investimentos, para o teu dinheiro render muito mais do que a poupança. E o Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, ele está preocupado ainda com a inflação, ou seja, a gente não vai ver a nossa taxa Selic diminuindo muito, pelo menos aí durante um ano e meio. Então, é muito importante sim você entender a dinâmica da taxa para você ganhar mais e para você tomar melhores decisões, seja comprar uma casa, financiar, ou dívidas, ou investimentos. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat que a gente depois resolve as suas dúvidas, tá bom? O intuito aqui é te ajudar e te agregar nesses 3 dias. Tá, Rodrigo? Então, quem era a pessoa que tinha deixado 10 anos na poupança? O Ezequiel. Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel. Você deixou 10 anos na poupança. De 2012, então, até 2022. 2022 não coloquei ali porque não fechou o ano. Essa foi a sua rentabilidade na poupança, tá bom? 2012 lá, 6,47, 6,37, 7, 8, 6, 4, 2% em 2020, 2,11% em 2020. É muito baixa essa rentabilidade. Poxa, Rodrigo, eu estou vendo a rentabilidade, ok, essa rentabilidade está interessante. Acho que está interessante, né? Bateu um 8 ali, um ano que bateu 8,5%. Bom, se você acha interessante isso, é porque você não está vendo a consequência que tem no meio a inflação. A inflação, ela corrói o seu dinheiro. Se você não deixa o seu dinheiro sendo influenciado e aumentando mais do que a inflação, você está perdendo dinheiro. Então, eu vou ter que te explicar o que é inflação para explicar por que não é bom deixar o dinheiro na poupança ou parado na conta corrente ou investimentos ruins. A inflação é o efeito que faz com que os produtos, os serviços fiquem mais caros. O seu dinheiro não vai influenciar o seu dinheiro diretamente, mas vai influenciar no que você consegue comprar. No caso, se tiver uma inflação muito alta, você vai conseguir comprar menos coisa. Então, a gente fala que a inflação é a corrosão do seu dinheiro. Quanto mais inflação tem, muito mais dinheiro você vai precisar para comprar a mesma coisa. Se a gente for comparar, então, aquela poupança com a inflação, uma coisa acende aqui uma pulga atrás da minha olheira. Da minha orelha. Tava pensando em outra coisa. Então, se
a inflação corrói o meu dinheiro, a rentabilidade da poupança tem que ser maior que a inflação, concorda? Para você, pelo menos, continuar comprando as mesmas coisas que você estava comprando no passado. Vamos ver aí, então, a rentabilidade da poupança nesse período. A inflação lá em 2012 em 5,84, se a gente pega lá em 2015, por exemplo, que a poupança rendeu lá 8,15, mas a inflação foi de 10,67. O que a gente consegue ver nesse gráfico, a gente tirar de conclusão, que a inflação dá muito alto e, infelizmente, a poupança não consegue superar a inflação. Ou seja, você tem prejuízo colocando o seu dinheiro na poupança. Então, durante 10 anos aí, vamos ver a rentabilidade real, que é o que interessa. O que é rentabilidade real? Eu pego a rentabilidade da poupança e diminuo a inflação. Aí eu tenho rentabilidade real. Eu vou saber se o teu dinheiro está comprando mais coisas ou se o teu dinheiro está comprando menos coisas. E se a gente for comparar aí a rentabilidade real de 2021, menos 6,17%, ou seja, você perdeu o poder de compra em mais de 6%. Você perdeu 6%, tá? Em 2020, menos 2%. Em 2019, zero. Você saiu no 0 a 0. Você deixou o dinheiro lá investido, achou que estava investindo, 4,26% em 2019, mas a inflação comeu todo o teu rendimento. E será que... Beleza, entendi a inflação, mas quanto deu isso no último ano, Rodrigo? Se a gente for pegar apenas o último ano, tá? Esse histórico do último ano. Os 12 meses, a poupança rendeu 7,12%. A nossa inflação acumulada dos últimos 12 meses deu 8,72%. Ou seja, você teve um prejuízo na poupança de 1,6%. Você perdeu dinheiro deixando na poupança. É isso que eu quero passar para as pessoas. Não é um bom investimento, seja na poupança, conta corrente, bancos tradicionais, pior ainda, tem bancos tradicionais aí pior do que a poupança, pode acreditar, tá? Se você, por exemplo, tivesse colocado 100 mil reais 12 meses atrás na poupança, quanto você teria? Quanto você poderia comprar hoje? Será que influencia muito na minha vida isso? Será que eu consigo tirar uma conclusão disso? Sim. Vou te dar um exemplo bem prático, tá? Se você colocou 100 mil reais há 12 meses atrás, hoje você teria 98.400 de poder de compra, tá? De poder de compra. Você conseguiria comprar menos coisas hoje com o mesmo dinheiro, mesmo tendo uma rentabilidade, porque a inflação foi mais alta, tá? Já se você tivesse investimento 2x, né? Você aderiu ao desafio 2x e tivesse lá uma rentabilidade mais interessante, esses 100 mil reais você teria um poder de compra hoje de mais de 107 mil reais, tá? Ah, Rodrigo, não faz tanta diferença assim. Será? Será que não faz tanta diferença não? Uma diferença de mais de 8.800 reais. Se não faz diferença para você, mano, faz um Pix para mim. Doa esse dinheiro para caridade que faz muita diferença sim, tá? Então é uma grande diferença, e isso a gente vê a consequência das pessoas não saberem disso no dia a dia, tá? Como que a gente vê essa diferença? Poxa, as pessoas no Brasil não sabem investir bem, não sabem cuidar do próprio dinheiro. Como que a gente enxerga isso refletido na vida das pessoas? É só a gente olhar para os gráficos, tá? Apenas 1% da população se aposenta com o mesmo padrão de vida ou um padrão de vida melhor. O que isso representa? Que 99% das pessoas, depois da aposentadoria, vai ter que depender de parentes, vai ter que depender de caridade, são obrigados a trabalhar até o fim da vida ou só. Você só tem essas opções na vida? Pô, eu não nasci, eu não fiquei 9 meses na barriga da minha mãe, não me ferrei a vida inteira para ficar dependendo de parente, para depender de caridade, para trabalhar a vida inteira. Eu quero fazer parte da estatística do 1%, que são pessoas independentes. Não sei você, acredito que você queira ser também parte do 1% das pessoas que vão ser pessoas independentes, tá? E qual que é o motivo disso? Por que 99% da população brasileira é assim e vai continuar assim? Porque não investem ou investem muito mal. Não sabem investimentos interessantes. Não estou falando só de poupança aqui. Estou falando de investimentos ruins, que só deixa lá em 100% do Nubank, 100% do CDI, banco tradicional. Não vai atrás de melhores investimentos. Vai acabar na estatística dos 99%, tá? E eu quero te tirar dessa estatística, tá? Quero te levar junto comigo. Eu já estou garantido no 1%. Bruno já está garantido, Vitor já está garantido, muita gente já está garantido. Eu quero
te trazer para perto de mim e você vir comigo para ficar perto dessa estatística também. Outro grande problema. Rodrigo, eu não invisto, mas eu sei que eu vou estar tranquilo porque eu vou receber a minha aposentadoria. Eu vou receber o meu INSS, ó vida, ó céus. Eu vou estar protegido pelo governo. O governo vai me resguardar. Olha, desculpa te levar para o mundo real e não para o mundo ideal. Para te levar para o mundo real, eu queria te apresentar a pirâmide etária brasileira, para te mostrar que o INSS é uma grande pirâmide e que você provavelmente vai ganhar muito menos dinheiro do que você acha ou até nem receber esse dinheiro na aposentadoria, tá? Vai ser um choque, vai ser duro para muita pessoa, mas é a realidade. Essa é a pirâmide etária, tá? Ela fala quantas pessoas têm e a idade delas aqui no Brasil. Consegue perceber que lá em 1950 a gente tinha muita gente jovem, né, de 0 até 20 anos era a grande maioria da população, e vai afunilando isso até as pessoas mais idosas, tá? Já em 2022 a gente consegue ver a inversão dessa pirâmide. As pessoas jovens começam a diminuir, as economicamente ativas começam a aumentar e as idosas começam a aumentar um pouquinho. Quem paga o salário das pessoas que já se aposentaram? Rodrigo, elas estavam pagando o INSS lá no passado, foi ela pagar esse INSS que elas pagaram, o governo juntou esse dinheiro e está pagando agora. Isso? Não. Todo o dinheiro pago no INSS não fica guardado para você. Ele é usado para pagar quem já se aposentou. Então, o dinheiro que você está guardando agora no INSS não está numa poupança dedicada a você. Não, ela está sendo gasta para pagar quem já se aposentou. Tá? E qual que é o problema? Lá em 2050, tá? Vamos ver. Vai ter muito menos gente economicamente ativa trabalhando, muito mais gente idosa aposentada. Quem vai pagar o teu salário agora que chegou a tua vez de aposentar? Se tem menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas, menos pessoas arrecadando, mais pessoas consumindo do INSS, quem vai pagar o teu dinheiro? Eu te digo, ninguém. Ninguém vai pagar, porque isso é uma grande pirâmide financeira do Brasil, uma pirâmide descarada. E o que provavelmente vai acontecer? O governo não vai parar de pagar. Não, ele vai fazer como está fazendo agora. Vai começar a aumentar o limite, o teto para você se aposentar. Antes era 55 anos, 60, agora é 65. Isso é uma tendência. Ao longo do tempo vai aumentar ainda mais. Esses 65 anos vai passar para 67, 70, 75, 80 para conseguir pagar todo mundo. Tá? Isso que funciona, que na verdade não funciona, né? Então, se você não investia, não estava preocupado com isso, porque acha que a tua aposentadoria, a tua liberdade está garantida por INSS, eu te convido a você repensar no que você está pensando, tá bom? Porque não vai funcionar. Então eu queria... falei muita coisa pesada aqui, né? Vamos dar uma descontraída? Dar uma descontraída aqui. Deixa eu responder o comentário ali da Neta Matos. A Neta falou que ela tem um dinheiro no Bradesco. Geralmente é muito comum em bancos tradicionais você fazer alguns investimentos, achar que é de liquidez alta e não ser, né? Então o gerente, às vezes, ele acaba empurrando alguns investimentos que não é interessante para você. Mas esse investimento provavelmente que você tem e que tem nos bancos tradicionais é o Tesouro Direto, né? Que você aplica lá no Tesouro Selic, que ele fala que tem liquidez diária, mas realmente ele tem um vencimento daqui a 2, 3 anos. Mas não significa que você não pode tirar antes, tá? Então lá, Matos, você veja se é um Tesouro Selic. Se for, você pode tirar antes do prazo tranquilamente, tá bom? Essa parte mais de investimento a gente vai falar no terceiro dia para aprofundar um pouco mais, tá bom? Eu queria colocar essa pulga atrás da sua orelha para você se dedicar e ver quão importante é você aprender sobre isso, tá? Então, se você tá gostando desse evento, curte aqui esse vídeo, né? Curte aqui, manda para seus amigos, manda para todo mundo que tá só começando, tá? Vou te ensinar muita coisa hoje, amanhã e na quinta-feira. O Otávio acabou de chegar, Otávio Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Otávio. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Vou te dar 2 opções e eu quero que vocês participem e coloquem aqui no chat se você prefere a opção 1 ou se você prefere a opção 2, tá bom? Eu quero realmente, de forma sincera, que você responda isso, tá? A primeira opção, você prefere comprar uma casa de R$500 mil em 23 anos
ou prefere comprar essa casa de R$500 mil em 14 anos? Ou seja, comprar essa casa mais rápido ou melhorar de casa? Opção 1 ou opção 2? Tá? Outra pergunta. Você prefere a opção 1, fazer uma viagem internacional daqui a 5 anos, poupando R$300 por mês e ter para gastar R$22.500? Ou você prefere daqui a 5 anos ter para gastar nessa viagem internacional R$29 mil? Uma diferença aí de R$7 mil. Opção 1 ou opção 2? Outra pergunta. Você prefere uma liberdade financeira em 40 anos, poupando R$500 por mês? Uma pseudo liberdade financeira de R$244 por mês? Ou prefere uma liberdade financeira daqui a 40 anos, recebendo mais de R$4.600 por mês, apenas dos investimentos? Opção 1 ou opção 2? Tem muita resposta de opção 2, hein? Opção 1, ter uma renda passiva em 50 anos. Ou opção 2, ter uma renda passiva em 20 anos. Bom, eu conhecendo o pessoal, eu acredito que o pessoal respondeu mais a opção 2. Foi aqui, eu acho que umas 20 respostas de opção 2 e nenhuma da 1. Tá. O que a gente tem na opção 1? O que a gente tem na opção 2? Apenas diferentes rentabilidades. A opção 1 tem a rentabilidade da poupança ou dos investimentos em bancos tradicionais. A opção 2 tem rentabilidade de investimentos 2x. Tem uma rentabilidade maior. Independentemente de quanto você investe por mês, vai ter uma rentabilidade, um retorno muito maior. Então, esse é o lance. Isso que eu quero te ensinar e te pregar agora. Você aprender que tem que ter sim uma rentabilidade maior para estar mais perto dos seus objetivos, para estar mais perto dos seus sonhos, para você conseguir tudo aquilo que eu te mostrei lá, seja qual objetivo for, você conseguir isso. Seja quanto dinheiro você tem para investir por mês. Rodrigo, posso começar com R$10 por mês? Pode. R$20 por mês? Pode. Rodrigo, eu estou endividado, consigo? Consegue. Primeiro eu vou te falar, né? Para você quitar suas dívidas, para depois você começar a investir. Rodrigo, eu tenho 500 mil, 5 mil reais por mês para investir. Pode? Sim, tá? Você pode começar com quanto dinheiro você tiver hoje. O que você precisa, daquela opção 1 para a opção 2, você trocar a chave, é você aprender a ter uma rentabilidade maior, uma rentabilidade acima da poupança, acima do que os bancos tradicionais, acima do que esses investimentos padrões, esses investimentos medianos, medíocres que tem no mercado, tá? E é nesse ponto que eu vou focar mais na trilha do dinheiro. É essa rentabilidade que eu vou te ensinar amanhã. Como fazer o passo a passo para você ter essa rentabilidade, tá bom? Eu vou te ensinar amanhã como você faz o passo a passo para ter essa rentabilidade. Bruno, pergunta aí pro pessoal no chat quem quer saber o passo a passo dessa rentabilidade. Eu vou ensinar para vocês amanhã essa rentabilidade, como você ter isso, o passo a passo, né? E no terceiro dia eu vou te ensinar os investimentos na prática, tá bom? Tudo isso eu vou te entregar nessa live, então eu espero que você esteja amanhã comigo, tá? Amanhã aqui no YouTube às 20 horas. E para te mostrar que isso é possível sim, eu gostaria de deixar um outro depoimento contigo para você ver que é possível você ter uma rentabilidade maior. A gente vai deixar aqui na descrição o link do nosso WhatsApp, né? A nossa sala VIP, o nosso WhatsApp, para vocês conseguirem pegar todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês nesses 3 dias, tá bom? Então a gente vai mandar aqui o link, é só entrar lá no WhatsApp que você vai ter alguns conteúdos bem exclusivos para vocês, tá bom? Perfeito. Então, para quem quer acompanhar a gente ter um contato mais de perto, o Vitor tá mandando o link aqui no WhatsApp e a gente vai te mandar amanhã algumas planilhas para te ajudar, algumas surpresas. Eu já dei um spoiler aqui, falei que é uma planilha, mas a gente vai te mandar algumas surpresas apenas para quem tiver no grupo VIP, tá bom? Então, se você tiver no grupo VIP, você vai receber. Então, eu gostaria de te deixar um depoimento e agradecer a sua companhia e eu te vejo amanhã, tá? Amanhã eu vou te ensinar o passo a passo para você mudar de vida. Boa tarde, meu nome é Úrsula Oliveira. Eu sempre tive muito medo de mexer com dinheiro, investir o dinheiro, aplicar o dinheiro, não sabia o que fazer e por isso sempre deixei o meu dinheiro na poupança. Eu tinha em 2 contas, né, 2 poupanças,